Está começando agora mais um estudo na lição de número 7 da revista Expressão, que tem por título A Pessoa e a Obra de Cristo. Então vamos estudar no texto básico em Colossenses capítulo 1 e o capítulo 2. Então esse é o texto básico que nós vamos estudar essa lição. Então, a pessoa e a obra de Cristo. E por que eu devo dar a lição? Nós temos também o objetivo da lição e para entender a passagem. A introdução está no capítulo 1, do verso 1 a 14. Paulo cumprimentou os colossenses e contou a eles do seu louvor e suas orações a Deus em favor deles. No capítulo 1, do verso 1 a 2, tem a saudação, o relato a respeito da ação de graças, capítulo 1, do 3 a 8. Também temos o relato a respeito da intercessão, do capítulo 1, do verso 9 a 14. Isso tudo na introdução. Também temos a supremacia de Cristo, que é a partir do verso 15 do capítulo 1 até o verso 23. Aí Paulo vai abordar o falso ensino em Colossos era desacreditado pela supremacia de Cristo sobre todas as coisas, incluindo todo o poder, tanto na antiga quanto na nova criação. Aí a gente vai ver, letra A aí, cabeça de toda a criação, quem é a cabeça? Capítulo 1, 15 a 17. Cabeça da igreja, do verso 18 a 20. E as implicações práticas, verso 21 a 23. Isso tudo para a gente entender as passagens que nós vamos estudar. Terceiro ponto também que esses capítulos 1 e 2 vão abordar é o ministério de Paulo aos Colossenses. Está lá no verso 24 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 7. O ministério de Paulo à igreja foi planejado para convencer os colossenses a se afastarem do falso ensino que estava sendo ministrado a eles. Então aí a gente vai notar que Paulo teve essa batalha, essa luta de convencer os colossenses a se afastarem, do ensinamento errado, errôneo, que estava sendo ministrado à igreja de Colossos. E quarto e último ponto, para nós entendermos a passagem desses dois capítulos, a supremacia e suficiência de Cristo. Esse é um ponto mais importante da nossa lição de hoje. Isso se encontra lá em Colossenses 2, capítulo 2, do verso 8 a 23. Aí vai tratar do contraste com os falsos ensinos em Colossos. Os benefícios maravilhosos da salvação vinham somente por meio da suficiência e supremacia de Cristo. E são alguns tópicos aqui que ele vai abordar na lição e Paulo vai nos ensinar nesse contexto da sua época. A advertência contra o falso ensino, lá no verso 8 do capítulo 2, a plenitude da vida na plenitude de Deus, do verso 9 a 10, estudo no capítulo 2, a circunstância e o batismo em Cristo, verso 11 a 12, vida nova e perdão em Cristo, verso 13 a 14, e vitória em Cristo sobre os poderes hostis, o verso 15. Liberdade do legalismo e do asceticismo. Tudo isso nós vamos estudar nessa lição, que tem por título A Pessoa e a Obra de Cristo. Vamos ler a introdução, logo após vamos
começar com essa lição. Vamos orar primeiro. Orar é muito bom. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos dá força, Senhor, para podermos estudar essa Tua palavra, Senhor. Estudar sobre a supremacia da Tua vinda aqui, o que o Senhor fez por nós. Ó Deus, nos ajuda. Ajuda os nossos alunos que possam entender também conjunto comigo. Ó Deus, faz isso para a glória e honra do nome de Jesus. Tudo isso nós te rogamos. Amém. Então, irmãos, vamos ler a introdução. Colossenses refuta crenças e práticas que rebaixavam a plena suficiência da pessoa e da obra de Cristo, produzindo, em consequência, um cristianismo desfigurado e sem o respaldo das Escrituras. Paulo escreveu essa carta com o objetivo não apenas de refutar os falsos ensinamentos, mas de promover uma das mais grandiosas exaltações da pessoa e da obra de Jesus, e da eficaz redenção que ele realizou em favor do seu povo, na qual todos os eleitos de Deus podem descansar a sua fé. Então aí vimos a introdução, em que na igreja de Colossos existia crenças e práticas que minavam e rebaixavam a pessoa de Cristo e a sua obra, né? E nós vamos estudar realmente o que é que Paulo, o apóstolo, ele vai combater esses falsos ensinos. O primeiro tópico da lição tem por título a supremacia de Cristo. O apóstolo usa uma expressão importante ao referir ao modo como os colossenses recepcionaram a mensagem do Evangelho. Diz aqui, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Colossenses 1, verso 6, a parte B. As Escrituras enfatizam não somente ouvir, mas entender corretamente a graça de Deus manifestada em Cristo pela fiel pregação do Evangelho. Paulo quer lembrar os irmãos de Colossos que o Cristo a quem eles já haviam abraçado pela fé é suficiente para tudo o que diz respeito à salvação e ao correto relacionamento com Deus. Assim sendo, não havia razão para que eles se afastassem da essência do Evangelho, Cristo, e passassem a dar crédito a ensinamentos falsos. Então veja, irmãos, como esses irmãos tinham abraçado a fé. A lição ela fala sobre isso, a palavra de Deus também, que você aí vai acompanhando na sua Bíblia, capítulo 1, e como esses irmãos tinham se afastado, dando ouvidos a ensinamentos falsos. Finalizando a parte introdutória da sua exposição centrada na supremacia de Cristo, Paulo, em contínua atitude de oração, espera que os colossenses experimentem pleno conhecimento da vontade de Deus, vivam do modo digno do Senhor, fortaleçam-se no poder de Deus, sendo gratos a quem lhes havia concedido definitivamente a glória e a eterna herança nos céus. Então veja que Paulo está mandando que esses irmãos continuem em oração, aqueles irmãos que tinham que viver em modo digno, se fortalecer mais no Senhor, sendo gratos, porque o Senhor tinha feito uma eterna salvação e definitiva. Para fortalecer a fé dos irmãos colossenses, o apóstolo passa a arrolar algumas das prerrogativas gloriosas de Cristo. A palavra de Deus nos afirma que Jesus Cristo, acompanha aí na sua lição, primeiro, ele é a imagem do Deus invisível. O verso 15, vamos ler o verso 15 do capítulo 1 de Colossenses,
que diz assim a palavra de Deus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, irmãos,